É a altura de reivindicarmos os direitos que nos são conferidos pela nossa condição de trabalhadores neste despertar de uma longa noite. Comunicado dos Trabalhadores da EFASEC, 21 de maio de 1974. Mais de 2.000 comissões de trabalhadores, 360 empresas intervencionadas, expropriação da banca, triplicação da área de cultura de sequeiro e 30.000 postos de trabalho permanentes criados no campo. Quase 3 milhões de pessoas estiveram envolvidas naquela que foi a maior aventura histórica da classe trabalhadora portuguesa na era contemporânea, a Revolução dos Cravos. Raquel Varela is one of the most promising young social and labor historians in Europe, and in her book she proves this by developing a new perspective on the Portuguese Revolution, showing that the developments were not caused mainly by initiatives from above, but by movements from below. Na maior concentração à praia de Lisboa, na Lisnave, os trabalhadores exigiam um salário mínimo de 7.800 escudos e não aceitavam os 3.300 aprovados pelo primeiro governo provisório. Exigiam um aumento de subsídio de turno noturno, horário de 40 horas semanais. Exigiam também limites ao número de horas extraordinárias e um forte aumento da sua remuneração. O princípio era trabalhar para viver em vez de viver para trabalhar. Exigiam subsídio de doença e proteção, direito à segurança no local de trabalho. Aqueles que tinham denunciado os trabalhadores à polícia política não podiam permanecer na Lisnave. Maio de 1974. É uma extensão imensa de uma situação excepcional na história em que a política deixou de ser a atividade de profissionais e partidos políticos só, e as pessoas massivamente envolveram-se na política no dia-a-dia. Afinal, como é que nós gerimos a sociedade, o que é que nós queremos, como é que nos vamos organizar, onde é que ficam as creches, como é que trabalhamos, como é que dividimos o trabalho. É uma história que relata, que traz a narrativa, que dá voz àqueles que não tiveram voz. Aqueles que estavam nas fábricas, que estavam nos quartéis, que estavam nos estaleiros, que estavam nas universidades e que procuraram um caminho para transformar as suas vidas. As pessoas falavam mesmo de uma nova África e essa ideia não parecia absurda, lembra Basil Davidson. Em 1961 começam as revoluções coloniais, que são as mães da Revolução Portuguesa de 1974-75. O leitor constata que Raquel Varela, do ponto de vista do ofício, do trabalho do historiador, construiu um livro que é exemplar como exercício de alguma coisa que o historiador inglês Edward Thompson, né, definiu como sendo a lógica da história, ou que deveria ser a lógica, né, da história. Nas palavras dele, um diálogo entre conceito e evidência, um diálogo conduzido por hipóteses sucessivas, de um lado, e a pesquisa empírica do outro. Quem lê o livro da Raquel percebe que há um trabalho de pesquisa solidamente amparado, né, em um conjunto abundante daquilo que os historiadores chamam de fontes primárias, documentos que diretamente reportam os acontecimentos e os processos. Os trabalhadores da Sergal paralisam o trabalho durante a visita de militares da NATO à fábrica, numa tomada de posição contra o desemprego e contra o imperialismo. Trabalhadores de alfaiataria brutos ocupam as instalações e mantêm a unidade em funcionamento depois do despedimento de um colega. Os piquetes de trabalhadores impedem a entrada da administração nas instalações. As 30 trabalhadoras da lavandaria Matirol passam a gerir a empresa. Em Lisboa, os trabalhadores da Rabor ocupam as instalações, impedindo a entrada de qualquer administrador até o MFA nomear uma comissão administrativa. Continuam a produção, agora sob o seu controle. Esta é a história do povo na Revolução Portuguesa. Nunca tanta gente se deu tanto na sua vida. Nunca tanta gente participou tanto na sociedade e na política em Portugal como durante a Revolução dos Cravos. Quando um homem se põe a pensar, quem lá vem, dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura e uma estátua de febre a arder,